obrigado, Laura. Bom dia a todas, a todos. E gostaria, primeiro, de, não por uma questão apenas protocolar, mas por uma questão de justiça, de agradecer a pessoa do Dr. Jorge Terra e da Laura, a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB, essa oportunidade que me dão de participar desse seminário interessantíssimo, essa iniciativa muito oportuna de trazer à baila aqui a discussão, e eu, naturalmente, com o necessário dever de humildade, não considero a minha pessoa, mas trazer gente tão qualificada para examinar o tema da discriminação, das políticas de esquecimento em relação a essa discriminação do povo negro escravizado no Brasil, sob a luz desses dois aniversários, os 130 anos da abolição incompleta e os 30 anos de edição da Constituição Cidadã, como dizia Ulisses Guimarães. Estão ameaçadas hoje, E não posso deixar de, então, registrar a honra e a felicidade que tenho de poder participar com pessoas tão importantes da luta do movimento negro, como disse a professora Petronia, intelectuais no sentido que ela referiu aqui, não só pessoas dedicadas à reflexão, mas, sobretudo, a reflexão ligada à sua raiz histórica, à sua raiz cultural. Então, decisiva para nós brasileiros. Gostaria também de manifestar a alegria de falar depois da professora Grace, que é historiadora, e sempre é bom fazer essa contextualização histórica que ela fez para aquilo que eu vou falar e já digo onde eu acho que eu possa contribuir um pouco com essa minha presença aqui. Eu sou de uma família de historiadores. Eu gosto de dizer que eu tinha um irmão médico. As pessoas ficam penalizadas e acham que se meu irmão morreu. Não, morreu o médico que havia dele. Ele, depois de 17 anos de exercício da medicina, da faculdade, ele virou historiador. É historiador lá na URGS, hoje já mestre, doutor, professor. E ele influenciou meu filho mais velho, tanto que mora aqui perto, o Martim, essa alegria inesperada que eu e a minha mulher ganhamos há 4 dias. E que é professor de História, o mais recente doutor da URGS, o trabalho de mestrado dele, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, é sobre o trabalho, doutor Levenson, dos advogados na defesa dos presos políticos durante a ditadura. Então eu tenho essa alegria de conviver com um jovem e velho historiador. Lá na Comissão da Verdade tive o grande prazer de conviver com a Célia Regina Jardim Pinto, essa mulher que é um monumento na luta feminista, uma lucidez política incrível e que é tão importante nesse momento para nós aqui. Então fico muito satisfeito de falar aqui depois que a Grace veio nos falar sobre essa contextualização histórica da ditadura militar, sob o ponto de vista do povo escravizado, negro, do povo brasileiro, que afinal é a grande maioria do nosso povo submetido a... E aí que a questão se mete com esse meu trabalho aí dos últimos anos, submetido a essa política de esquecimento que implica, enfim, o mito da democracia racial, etc., o encobrimento da barbaridade que foi a escravização dos povos de grandes populações africanas a partir do século XVI e a submissão aqui no Brasil às condições absurdas de vida a que essas populações e seus descendentes foram submetidos nas minas, nos canaviais, e que, apesar de tudo, resistiram e estão aí até hoje, e ajudaram a conformar culturalmente esse país, que é exatamente
nessa força, nessa resistência, nessa cultura, nessa alegria, que, apesar de tudo, a alegria dentro do inferno, de onde foram atirados, que isso é que nos dá a esperança de que esse país realize um dia, né, o sonho daqueles que, como eu, partilham dos ideais de liberdade, de igualdade e fraternidade. Eu acho que a contribuição que eu podia dar, assim que eu entendi, sem falar especificamente com a doutora Laura e o doutor Jorge, mas eu achei que, pela programação, e fico muito honrado de começar, né, depois da conferência da abertura, no primeiro painel, participar. E eu entendi, pela leitura da programação, dos eixos temáticos, que a minha presença aqui se deve a trazer um pouco da experiência como membro, no meu caso fui coordenador também, por decisão dos meus colegas, de uma comissão de verdade, uma comissão oficial de verdade, e que então a minha contribuição, tendo em vista os outros temas que seremos envolvidos, para a reflexão das pessoas, é exatamente trazer o sentido político, histórico, jurídico das comissões de verdade, o que elas são e o que elas significam, e como esse nosso trabalho lá, da Comissão Estadual da Verdade, das comissões oficiais da Comissão Nacional da Verdade, como isso pode, como esse acúmulo pode contribuir para o trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, em boa hora criada pela OAB. Bom, comissões da verdade são instrumentos, são parte de um tema maior, que se chama justiça de transição. Quando se fala de memória, verdade e justiça, de comissões da verdade, nós estamos falando de um processo que se chama justiça de transição, e que é uma coisa historicamente mais recente, e que tem a ver com o que o Dr. Jorge falou aqui no final da conferência da professora Petrolina. As grandes violações aos direitos humanos, o genocídio, os genocídios praticados na primeira metade do século XX, trouxeram a necessidade, a partir do famoso julgamento de Nuremberg, foram criando no espírito de juristas e de políticos ligados às questões humanitárias, isso que se chama direito internacional humanitário, direito internacional, o direito penal internacional, a busca de responsabilização jurídica e política de indivíduos, de grupos e de estados pelos crimes lesa humanidade praticados, né, na verdade, ao longo de toda a história, mas de uma maneira exponencial e absurdamente trágica nas duas grandes guerras mundiais, especialmente na Segunda. E essa elaboração ao longo dos anos 80 fez com que surgisse uma reação àquelas políticas de virar a página, que o Dr. Jorge lembrou. Porque, passado o julgamento de Nuremberg, criada a ONU, etc., essas questões todas desagradáveis, o melhor é seguir com a política do virar a página. Então, o Brasil o Brasil tem sido submetido historicamente, a professora Grace falou agora. Esse negócio da escravidão, tudo isso, foram barbaridades, mas afinal houve um movimento abolicionista, foi tão bonito, Castro Alves e tudo mais, e agora somos uma democracia racial, vamos esquecer isso, não se toca nisso. Então, o processo de justiça de transição, o conceito de justiça de transição, é o conceito contrário a isso. É o conceito de que as políticas de esquecimento não só não fazem
com que as populações superem os traumas que passaram, como ao contrário, deixa essas feridas aparentemente fechadas, mas sangrando. Que a única forma de vencer, de superar, para que não ocorram mais as barbaridades históricas, e isso não só a hecatombe, não só o Holocausto, o genocídio dos índios, o genocídio dos negros, a escravização, por exemplo, a única forma de que essas barbaridades não se repitam é exatamente conhecê-las, revelá-las e responsabilizar a pessoas, sociedades, estados. É exatamente o contrário das políticas de esquecimento. Então, este conceito de justiça de transição, como conjunto de mecanismos jurídicos e políticos para recuperar a verdade histórica sobre graves violações de direitos humanos e levar adiante a sua responsabilização, esse conceito é um novo conceito, a nova forma pela qual o direito internacional humanitário, o direito penal internacional e os povos têm tratado esse tema. E, embora recente, essas políticas de justiça de transição têm se alastrado a um processo de reconstituição histórica de justiça de transição muito grande, especialmente na América Latina, mas não só na América Latina, na Ásia, na África e até na Europa. Porque, bom, eu já vou dizer um pouquinho adiante. Então, isso fez com que, por exemplo, em relação aos 21 anos da ditadura militar, da ditadura civil militar, de 64 a 85, havia uma pressão muito grande de parte dos setores mais atingidos, mortos, familiares de mortos desaparecidos, mas também de todas as pessoas, a OAB foi pioneira nisso, CNPq, a sociedade civil organizada, e o movimento negro, enfim, todas as instituições da sociedade civil comprometidas com a luta pelos direitos humanos, pela afirmação da democracia, pela efetivação desse país novo que emergiu em 88, que teve o seu documento, a sua carta política e jurídica com a Constituição de 88, desde ali vem essa cobrança, que nem sempre postergada. Mas, de alguma maneira, o Brasil começou um processo de justiça de transição mais atrasado, foi um processo mais retardado em relação aos nossos irmãos do Prata, no sul da América do Sul, e que avançou menos, mas que ele não é desprezível. Mesma coisa que a professora Grace referiu em relação à abolição, que estava fazendo muito bem. O movimento negro fez bem em escolher também a data do 20 de novembro, a data do zumbi, como data símbolo para a sua luta, mas não se pode esquecer que a abolição, com todas as limitações que teve, terminou sendo um movimento de massa. As populações negras do Rio de Janeiro foram para o Paço Imperial saudar a princesa Isabel. E isso foi decisivo para derrubar no ano seguinte. Com todas as limitações que tem, inclusive a própria Lei Áurea, que tem um artigo só, então, acabou e como não se fala mais nisso, mas com tudo isso teve esse significado. Da mesma forma, os três movimentos, os três passos que nós temos e que hoje estão interrompidos no processo de justiça de transição brasileira, têm sua importância. Esses passos são, em primeiro lugar, a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, que só em 95 foi criada, através da Lei 9.140, e existe ainda essa comissão. Essa comissão existe e trabalha. E nessa comissão temos uma conterrânea nossa, que tem um trabalho decisivo, que muito nos orgulha, e foi importantíssima, ela nos ajudou bastante também na Comissão da Verdade, que é a Suzana Lisboa.
que sempre deve ser lembrada, né, como uma das pessoas pioneiras e que lutou e que inclusive conseguiu que o Estado brasileiro localizasse vários dos desaparecidos e dos mortos, e o primeiro que foi localizado e reconhecido foi o Manuel Eurico. Não é Manuel Eurico? Luiz Eurico, que tinha o Manuel Eurico nas paredes dele. O Luiz Eurico, o namorado, companheiro dela, o marido dela, que foi morto. Então, só em 95. Só em 95. Bom, mas já foi um grande avanço. E fez um belo trabalho. O segundo passo é a criação pela Lei 10.559 de 2002 da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que existe ainda, seguiu trabalhando e que, lamentavelmente, eu posso ser bem educado, lamentavelmente, nesse desgoverno aí, foi praticamente sucateado. Foram retirados, afastados, mais da metade do seu membro. O vice-presidente, que é o professor José Carlos Moreira da Silva Filho, o Zeca, que é professor, advogado, gaúcho, professor da PUC, que era o vice-presidente, tinha ficado no lugar do Paulo Abrão, fez um trabalho magnífico, tanto que em função disso foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso tudo foi desconsiderado, foi largado, evidentemente, que faz parte do arranjo político que sustenta essa corda que está no Palácio do Planalto. Tem que se dizer, essa elite não gosta de dizer isso, não são menos que colocaram essa corda, faz parte desse arranjo político. Não mexer nessas coisas. Não mexer nessas coisas ali, não. Esse negócio de memória, verdade, justiça é coisa de comunista, etc. Então tem que se dizer. Mas esse foi o segundo passo. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça fez um trabalho extraordinário. Quando eu estava ali vindo e ouvi a pergunta muito oportuna do companheiro lá do Tribunal de Contas, se não me engano, sobre essa questão do pedido de desculpa, a Comissão de Anistia, com o Paulo Abrão e a ministra da Justiça, o Tasso Gento, nosso conterrâneo lá de Santiago, e temos que dizer isso com muito orgulho. Eles criaram a política das caravanas da anistia. E nós fizemos uma audiência comum, a Comissão Estadual da Verdade, com a Comissão de Anistia, em 3 passos, uma cidade que é carregada, que sofreu várias violências, e depois o crime esse do Burizinho. Uma cidade muito pesada, muito carregada. O Coronel Malhães esteve lá uma semana torturando gente, em 71, depois teve vários episódios, e já tinha havido uma repressão muito grande. E logo em 69, depois do golpe de 64, nós ainda ouvimos os velhinhos, que eram dos grupos de onços, os colonos lá que foram torturados, expostos na cidade. Então fizemos uma audiência conjunta da Comissão Estadual da Verdade com a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que estava chegando em 100 caravanas. E eles chegaram, o objetivo da caravana, por isso que eles nos procuraram, porque eles, para julgar os processos, os pedidos de reparação, eles precisavam ter prova. Às vezes as partes não tinham prova. Então, a prova que nós coletávamos nas audiências da Comissão da Verdade, que as pessoas iam depois, serviu para eles também, para eles apreciarem os pedidos que eles tinham da região. Por isso que nós fizemos tudo. E eles pediam desculpa ao doutor Rosa. As caravanas da anistia, quando terminava, o Paulo Abrão, nessa ele não era o Zé que também, era outro vice-presidente, pedia desculpas formais em nome do Estado brasileiro pelas graves violações a direitos humanos causadas pelas populações que tinham sido, pelas pessoas que tinham sido presas e torturadas naquela cidade, naquele período. Pediam desculpa, isso é fundamental. Eu vi os velhinhos lá, as filhas dos velhinhos, que foram expostos. Ela se lembrou aí, famílias italianas. Choraram, me disseram que eu era comunista. Chorando aquela gente para cá. Eu sou filho de comunista. Estou vendo também um pouquinho, né? Para mim, não tem problema. Mas disse que, para um colono, de educação cristã, católico, nada, coisa. Porque ele era missionista, ele não era comunista. E ouvia o rádio, o grupo de ontem era para ouvir o rádio, sexta-feira, e se organizar como um time de futebol. Era isso que o Brizola tinha. Nossa, porque não organizava. Era isso. O grupo de ontem era isso, não era grupo militar.
E eles foram apanharam, foram levados para o quartel da brigada, foram expostos e chamados comunistas. Essas pessoas choraram, né? Por isso. Então, o pedido de desculpa é sim. Foi muito feliz a colocação do companheiro. É uma coisa, e esse é o sentido do terceiro passo de justiça de transição no Brasil, que é a criação da Comissão Nacional da Verdade. A função da Comissão Nacional da Verdade é, ao fim e ao cabo, fazer um grande pedido de desculpas aos brasileiros que foram vítimas de graves violações a direitos humanos por meio da ditadura. Então, essa foi criada, então, pela Lei 12.528, em 2011, com prazo certo de atuar. Por isso que ela já terminou o trabalho e apresentou o seu relatório. A Comissão Nacional da Verdade foi criada também por essa pressão do movimento. Veja que o Raul Evânia não pôde vir aqui, eles têm um trabalho formidável. Os comitês da sociedade civil, como aqui, por exemplo, aqui tinham dois, depois um meio assim foi terminando, mas fez um bom trabalho, nos ajudou muito. E o outro é o Comitê Carlos de Ré, da Verdade e da Justiça, que homenageia com o nome do nosso conhecido militante político Minhoca, que eu conheci, né? Carlos Alberto Teixeira de Ré, que era primo do Eurico. Então, e do Lisboa, que eles são Teixeira de Lisboa, essa gente lá da fronteira. E a Comissão da Verdade vem disso, mas vem também de uma condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no chamado caso Lund, que é um caso, uma referente, que é o julgamento, o caso proposto pelos familiares do Lund, esse que era um dos militantes do PCdoB, da República do Araguaia, que foi morto, fuzilado, aquelas coisas. E esse comprovadamente. Então, na condenação do caso Lund, a Comissão Interamericana, a Corte, não é a Comissão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, entre outras coisas na condenação lá, apontou que o Brasil devia criar a Comissão da Verdade. Então, qual é a função de uma Comissão da Verdade? A Comissão da Anistia, por exemplo, ela se dedica fundamentalmente à política de reparação, que é um dos instrumentos da justiça de transição, que são as reparações pelas violações praticadas. Da mesma forma, a Comissão de Mortes e Desaparecidos, ela trabalha trazendo a verdade também, trazendo os fatos. E a Comissão da Verdade, por exemplo, sem esse nome, foi aquilo que na Argentina foi aquela comissão que o Ernesto Sábato liderou, que levantou os primeiros 8.000 mortos e desaparecidos. Isso, a Comissão da Verdade, e frequentemente eu sou um defensor, não comprometido, suspeito, mas a coisa que mais ele é acusado, por que não julgou, por que não... Num país civilizado, e a gente espera que consigamos manter o mínimo de civilização que ainda temos, no bom sentido da palavra, não no sentido eurocentrista, no sentido de uma civilização, de uma convivência civilizada e harmônica entre as pessoas. Numa formação social assim, quem julga é a justiça, é o sistema de justiça. Quem acusa, quem investiga a polícia, quem acusa é o Ministério Público, e quem julga é o juiz. É verdade que em Curitiba criaram um sistema em que o Dr. Moro investiga, o Dr. Moro acusa, o Dr. Moro julga e depois revisa os acordos do Supremo e da linha do Supremo. Mas isso é outra coisa, tá? Mas num sistema civilizado, estas três funções separadas, investigar, processar e julgar, é do sistema de justiça. Então não era a Comissão da Verdade. Seria um absurdo, porque eu, por exemplo, sem mandato legal, sem nem mandato legislativo, nem mandato constitucional, nós, lá na Comissão da Verdade, julgássemos a pessoa, não, o senhor tem depoimento ali contra o senhor vai ser condenado a tantas chibatadas, ou a pagar tanto, não. Então, essa é uma acusação muito frequente e que revela desconhecimento. A função das comissões de verdade, como a que o Dr. Jorge preside aqui, são pela memória, por isso é memória, verdade e justiça,
pela memória dos que foram vítimas, testemunhas ou mesmo autores das graves violações de direitos humanos, levantar a verdade, então memória e verdade, a verdade histórica sobre isso, para permitir que se faça justiça. Mas esse fazer justiça tem que ser feito dentro da ordem constitucional e jurídica do país. Assim, então, essa é a função. Aliás, o país que está mais adiantado no mundo, disparadamente, houve algum recuo agora, mas disparadamente, em matéria de justiça de transição, é a Argentina. E é o que eles fazem na Argentina. Os assuntos são levantados pelas diferentes confissões. Hoje, as pessoas já vão direto em justiça, já levam as coisas em justiça. E a justiça julga. E é o único país do mundo que, no marco constitucional, garantida ampla defesa, contraditório, devido processo legal, responsabilizou e continua responsabilizando toda a cadeia de comando pelas graves violações praticadas naquele país, que foram 30 mil mortos desaparecidos, uma população de 30 mil. Toda, de presidente da República a guarda-lista. Só a Argentina. O Uruguai avançou muito, mas parou. O Chile, talvez menos até que o Brasil. E, por isso que eu digo, realmente faltou muito. Nós devíamos ter continuado. Quando entregamos o relatório da Comissão Nacional e o nosso está junto, eu já vou explicar qual foi a nossa função, foi entregue em dezembro de 2014 e o mundo caiu. A Dilma, que tinha sido eleita com 3 milhões e meio de votos, graças à mobilização popular, escolheu um banqueiro, e aí sabemos tudo o que aconteceu. E não se fala mais no Brasil em justiça de transição. Hoje nós estamos tratando de salvar a Constituição, que sobrou da República, etc. Mas um dia isso vai ficar, e um dia isso vai aparecer. E eu só queria fazer assim, essa lembrança. Na França, agora era um bom momento, quando eles ganharam a Copa, era um bom momento deles revisarem os crimes da França colonial. Porque a França, para nós, é um símbolo, a Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa, eu sou um entusiasta da Revolução Francesa. Mas tem a França colonial. Tem, por exemplo, o general Paulo Poços Abertos, que morreu com mais de 100 anos, e que veio aqui no Brasil. Foi adido militar no Brasil, não por acaso, em 64, depois que deu o golpe, ele ficou até 61, e instruiu a comunidade de segurança e informação do Brasil. Como funcionar, concedeu a Casa da Morte em Petrópolis, ensinou gente como o Mariani, ensinou porque ele dava aula disso desde a Guerra da Argélia. Existe um filme chamado A Batalha de Argel. Se eu puder dar uma dica de tudo que eu falei, vocês não quiserem acreditar, mas veja a Batalha de Argel. E aquele cara que vai aparecer ali, um major, com tapa-olho, aquele general, o Sarré, que vem aqui, que é um dos homens que criou a ideologia da segurança nacional. A ideologia da segurança nacional foi criada pela direita militar francesa e depois levada para os Estados Unidos e aperfeiçoada e trazida para cá, que consta que é aperfeiçoada, porque ela vige até hoje na formação dos nossos policiais militares, a partir do conceito do inimigo interno. E o inimigo interno não é mais o subversivo. O inimigo interno é o negro de capuz, habitante da periferia da cidade brasileira. Esse é o inimigo interno. O conceito é esse. É o conceito da Guerra Fria. Não existe mais o inimigo aberto e escancarado. O inimigo está ali, disperso no meio do povo. Como não se pode saber dos que estão capuz, quem é criminoso, quem não é, entre todos. Essa é a regra que continua como legado da nossa, um dos legados da ditadura, continua a formação dos nossos policiais militares sendo feita sob os ditames da segurança nacional. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Isso é institucional, isso não depende da honestidade que a maioria das pessoas que usam farda tem, mas a formação deles é assim. Não é à toa que o Bolsonaro provoca tanto frisson em tanta gente, porque isso não foi tocado. O nosso processo de justiça de transição ficou pelamentado. Mas eu só estava lembrando da França por quê? Porque, por exemplo,
No final da década de 70, eu sou meio antigo, já sou idoso, tecnicamente idoso, e graças ao companheiro pai, eu já sou idoso. E tá, ainda bem, eu vou estacionar na vaga e o meu filho mais novo, que agora mora nos Estados Unidos, pai, isso aqui vai você para mim, meu filho, eu já tenho mais de 60, agora bem mais. Mas isso é para velhinho, você está te comportando como velhinho, mas meu filho, fica à vontade, tem mais de 60 anos, tem um lugar aqui, ó, um shopping para estacionar, e tem uma galera aqui, tu está te transformando internamente no médico. Então, na França, por exemplo, tinha um filme, no final da década de 70, também outra dica que eu chama-se Lacombe Lucien. Lacombe Lucien era um jovem, adolescente, no sul da França, na Provence. E ele era, os alemães estavam ali, nessa região, diretamente, dominavam lá, e ele ficou amiguinho, um guri adolescente, ficou amigo dos soldados alemães, que adotaram ele, porque era prestativo, o guri dirigia jipão, isso e aquilo, lá, e arrumava as namoradas com os alemães, tinha aquele convite, mas porque as pessoas têm que sobreviver, então elas tinham uma relação com os alemães ditadores. Quando veio a libertação, esse guri foi protestado. Então, isso é um fato real, virou um escândalo. E eu não sei se não é o Louis Malle, um dos grandes cineastas franceses, fez um filme contando a história dele, e mostrando por sua hipocrisia. Porque toda aquela sociedade que cortejou o invasor alemão, que estava ali com ele, depois toda a culpa foi do guri. Esse filme fez tremer os pilares da Quinta República. Provocou uma comoção na França naquele final da década. Depois, uns anos depois, o Truffaut fez um filme, O Último Metrô, que também toca no tema do colaboracionismo, quando a França ocupava os colaboradores, a direita francesa. Também sacudiu de novo, quase caiu. Então, eu estou lembrando disso. Ele referiu à Alemanha. A Alemanha fez um processo de justiça de transição bonito, até por ali, depois passou. Então, eu quero mostrar que nós não somos só nós que somos atrasados, não fica aquela coisa do complexo do... Não, nós, por nossas razões que nós conhecemos, por essa política de conciliação por cima das elites, por tudo isso que vem nos travando, outras coisas, também essa demanda urgente por saber, porque só foram 500 mortos. Mas como só? A Comissão da Anistia tem provado mais de 65 mil pessoas foram torturadas no Brasil. Provada lá. Já, porque as pessoas falam, não, existe uma versão assim, não, houve aqui algum excesso, a Folha de São Paulo, por acaso, chegou a dizer, não, foi uma tinta branca. E é desde 1º de abril. Nós ouvimos aqui na Comissão Estadual da Verdade, um velhinho, ouvimos na Assembleia Legislativa de perto, que era sobrevivente do tal do navio escola, navio Octopus, eu não me lembro bem o nome, Canopus. Porque até isso foi uma colaboração, porque as comissões da verdade, doutor Jorge, elas não são. Uma vez, numa discussão, uma professora, não quero ser injusto, mas acho que era a doutora Maria, era uma professora de história, reconhecido nome nacional, numa discussão com o membro da Comissão Nacional, foge o nome dele, o Dias, nosso advogado, ministro da Justiça, o José Carlos Dias. E o José Carlos Dias estava falando de determinada coisa lá que tinha aparecido no depoimento, e ela diz, doutor, isso nós já sabíamos. E ele disse assim, sim, doutora, a senhora sabia lá na academia. A função das comissões de verdade é fazer com que todos saibam aquilo que só se sabe na academia ou no recesso do lar das pessoas que foram aqui. Essa é uma definição felicíssima. Então, em geral, as comissões da verdade não produzem um saber novo. Não trazem, não é esse o objetivo principal. Mas a gente e sim, a gente reúne aquilo que está disperso, diluído nos acervos particulares, nos arquivos públicos e na memória das pessoas. Então a gente reúne e organiza, mas descobre-se coisas. Esse do Canopus foi uma descoberta nossa aqui.
Porque até então os historiadores achavam que o único navio prisão tinha sido aquele lá de Santos. Não, esse 1º de abril o Canopus era um navio geográfico da Marinha, e estava sendo reformado no porto do Rio Grande. Eles não tinham de botar tanto preso, eles soltaram lá. E eles ficaram, inclusive, no quartinho que era abaixo do nível do mar. Depois eles traziam as pessoas, esse é outro mito, que a repressão só foi forte no final da década de 70 por causa dos terroristas. Não. A primeira fase da repressão, que é que vai de 64 até 67, ela atinge muito mais gente, atinge milhares de pessoas. E vários dos militares, como o Maranhão já tinha feito o curso da Escola dos Américas em 59. Ele se formou em 57 como cadete da mão. Em 59 ele já fez a Escola dos Américas. E tem uma outra que nós descobrimos, que é a tal Ponto 40, que é uma escola da Marinha Americana, que o pessoal da Marinha, da Comunidade de Segurança e Informação, fazia sua formação lá no final da década de 50. Eles estavam preparando aquele golpe. Então, já no 1º de abril, por exemplo, então, essa primeira fase reprime milhares de pessoas. Eles iam nas cidades pequenas e traziam os comunistas históricos. Os alvos preferenciais da repressão eram os trabalhistas, os sindicalistas, as pessoas ligadas de qualquer forma ao governo do Jango, ou ao governo do Brizola, que tinha terminado em 62, ou os comunistas. E essas pessoas vinham e não tinham de ficar, os quartéis não queriam ficar com aquelas pessoas. Então, recém tinha sido inaugurado o SESM, Serviço Social do Menor, que é aquele prédio hoje é da FASE, depois virou FEBEM. Então as pessoas ficavam 200, 300 pessoas ali amontoadas durante meses, ou durante semanas, depois voltavam para a sua cidade. E depois aquilo voltou para a sua destinação original, que é de manter preso a população infantil e perigosa, que eu não preciso dizer para vocês onde habita e que cor é a sua pele. E só quero encerrar para dizer por que a Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul. Teve aqui, teve a do Rio, onde eu conheci o deputado Adi da MUS, que eu não conhecia pessoalmente, mas ele era presidente da Comissão Estadual da Verdade do Rio. E eu ainda daqui. O dia que eu fui lá, ele já tinha saído. Mas assim, quando a Comissão Nacional assumiu, eles pediram para a presidenta Dilma, pediam aos governadores que criassem comissões estaduais. E até municipais foram criadas. Por quê? Porque ela tinha um prazo de 2 anos, depois foi prorrogado por mais um, nós trabalhamos acoplado com ela, mesmo para levantar as graves violações praticadas num período enorme. E era a lei da ditadura, porque lá na elaboração da lei eles aumentaram para ver se diluir. Claro que esse trabalho vai no período da ditadura. Então, os comissionados, eu gostava de dizer comissário, me sentia comissário, lembrava do tempo alto, comissário para os assuntos do povo e tal, daquela revolução lá de 17, aquela outra. Mas meus colegas me ensinaram que é comissionado, não é comissário. E então os comissionados pediram para que a presidente instasse os governadores a criarem comissões estaduais para auxiliá-la. E assim foi criado. Aqui o governador Tasso tinha uma alternativa. Ou ele mandava um projeto de lei, que estava até hoje tramitando, ou ele criava por decreto, como ele criou. Criando por decreto, a gente tinha menos poder, porque a gente só podia requisitar documentos, etc., do executivo, da administração direta e indireta. Quando se tratasse de órgão, de outro poder, das instituições, né, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Assembleia tinha que pedir. Não houve problema. Eu precisei 2 documentos da Assembleia e um documento do Tribunal de Justiça, e foi criado sem problema. Aqui, no Arquivo Público, com a Isabela era presidente, tivemos uma relação bem grande. E o decreto que nos criou, nós ficamos acoplado com o prazo da Comissão Nacional. O nosso relatório, por determinação do decreto, foi entregue em 2 vias. Uma acompanha em Brasília, acompanhou o da Comissão Nacional da Verdade, é um dos anexos, está lá no Arquivo Nacional, e o outro foi entregue ao governador, que eu mandou arquivar aqui, e eu sei que ele está bem arquivado, que o meu filho, que é pesquisador, disse que tem um tratamento aqui, foi bem catalogado. Pena que a versão eletrônica que estava no site
ficou ainda funcionando depois que veio o governo novo, por 1 ano e meio, quase 2, depois saiu no ar e ninguém sabe dizer porquê, a processo que não foi ela, a Casa Civil nem sabe do assunto. Eu encontrei por acaso no aeroporto pequeno ali, encontrei o governador Sartori, fui conversar com ele, não sabia do assunto, não tinha ideia, então saí do ar. Por sorte, a nossa secretária, que era muito inteligente, jornalista, ela tinha praticamente tudo do meio eletrônico numa página do Facebook que ela criou, porque daí as pessoas, ela me ensinou que era o contrário. As pesquisadoras entravam pelo Facebook e pediam acesso para o site. Eu pensei que era o contrário, mas tinha feito um site. Então, por sorte, nós temos lá. Nós, nesse período, ouvimos 81 depoimentos, 59 audiências públicas, as outras lá, depoimento prestado lá. Às vezes, não são 81 pessoas, porque às vezes uma pessoa prestava depoimento para nós lá mais detalhado em audiência pública. Fizemos 12 linhas de investigação, não há nenhuma específica de erro, mas apareceu sim uma das novidades nossas. Eu tinha a impressão que esse é dos mitos que se constroem. Não, que a resistência à ditadura foi uma coisa que envolveu só os jovens pequenos burgueses, a classe média, estudantes universitários. Até se considerarmos lá na comissão da anistia, que eles têm por profissão, a profissão que tem maior número de pessoas são militares. E militares quer dizer, das 3 forças das polícias militares. São 7 mil desses 60 que provaram. E não, são 65 mil que provaram, mas 75 mil processos. E mais estudantes, mais que bancários. Mas tinha um movimento sindical forte. E nos bancários, no estaleiro só. E então, na indústria, como é que eu disse, ferramenteira, etc. Então teve gente sim, um pouco, sim, reprimida, que eu não sabia. Sou que nem tipo jogador de futebol. Tá? Como é que está da lesão? 30,67% bom. Essas coisas de quantificar são complicadas de ver. Não vou quantificar. Mas digamos assim por alto que mais ou menos 1/3 das pessoas que foram reprimidas aqui no Rio Grande do Sul e que nós colhemos depoimento, às vezes as pessoas contam o depoimento enquanto as outras que estavam, são gente das camadas populares. Gente das camadas populares, inclusive, e aí eu preciso dizer que a pedra foi mais morena. A Comissão Nacional tinha um grupo de trabalho específico da repressão aos negros. E isso eu me penitenciei, eu não olhei antes de vir para cá, Grace. Talvez uma das recomendações, eu tenho lembrança, porque o catatal é muito grande, eu fui lendo sempre hospedado, talvez conste ali, entre as moções, o pedido de desculpa. Mas eu não tenho bem certeza. Valeria a pena dar uma olhada. Mais uma vez, muito obrigado, me desculpe se eu me estendi demais. Esse assunto eu gosto muito, sou proibido de falar em casa. Daí eu, meu filho, a minha nora e a minha mulher proíbem de falar assunto, porque eu sei que existe uma tendência a falar e é uma maneira de tirar um pouco os demônios da gente, o que foi duro, na verdade foi duro nós vivemos o que vivemos. Muito obrigado.